Vamos para a nossa aula de Mesopotâmia. Mesopotâmia, você já tem que saber que a gente já está na parte da história, ou seja, já saímos da pré-história. A Mesopotâmia se localiza entre o ano 4000 a.C. e o século 4 a.C. A data não é muito importante, mas eu coloquei aqui para quem é curioso. Então, 4000 anos antes de Cristo ao século 4 antes de Cristo. Contexto geográfico, ou seja, onde ela se localizava. Agora sim, ela se localizava na região Antigo Oriente Próximo ou Ásia Menor. Mas o que eu quero que você realmente saiba é essa parte em verde. Ela se localizava entre dois rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios são muito importantes que a gente vai falar nessa aula hoje. Então, a Mesopotâmia se localizava entre esses dois rios. A Mesopotâmia, como já falei, então ela já está na parte da história, já tem a escrita. Nós não estamos mais na parte da pré-história. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer aqui na Mesopotâmia é entender o fato do sedentarismo. Aqui, o povo já era sedentário, ou seja, já não era mais nômade. E o povo começou a se localizar perto dos rios, porque é muito mais vantajoso você, com sua família, se desenvolver perto de um rio onde que tem água para você e a sua família beber, e você saber que vocês não vão morrer de sede, do que longe do rio. Então o povo começou a viver perto dos rios. Por isso que a Mesopotâmia fica entre esses dois rios muito importante, sem falar da agricultura, que a gente vai falar posteriormente. Antes de tudo, você tem que saber que a Mesopotâmia não é um país, não é um país. Muita gente acha que a Mesopotâmia é um país. Não é. A Mesopotâmia são povos diferentes. É um povo heterogêneo, não é homogêneo, não é todo mundo igual. São povos compostos, diferentes povos. Lá tem sumérios, assírios, babilônios, tinha tudo isso. Então não são o mesmo povo, são diferentes. Só que eles podem ter características, pontos em comuns. Ou seja, vamos supor que essa parte aqui é a Mesopotâmia. É como se fosse vários paizinhos independentes um do outro. É como se fosse vários paizinhos independentes um do outro. Ou seja, esse daqui é um país, esse aqui é outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro, outro. Cada país é independente um do outro. É como se fosse cada um país diferente. Mas só que eles estão na mesma região e possuem alguns pontos em comuns que nós falaremos nessa aula. Ok? Então, Mesopotâmia não é um país. Alguns pontos em comum que tem na Mesopotâmia, alguns pontos em comum que tem na Mesopotâmia. É o modo de produção asiático ou antigo. O que seria isso? Era um poder centralizado. Podia ser centralizado com um líder, ou seja, que era dos palácios, ou um sacerdote, que era dos templos. Mas o que você tem que entender aqui? O modo de produção era asiático, ou seja, era um poder centralizado. E o Estado que organizava a sociedade. O Estado que distribuía as terras, falava, ó, 10 hectares é seu, 11 hectares é seu. Ó, você vai trabalhar de X coisa, você vai trabalhar de Y coisa. O Estado que falava que cada um ia trabalhar, quanta terra que cada um ia ter, o Estado que organizava a sociedade, tá? Outro ponto em comum é a economia. Outro ponto em comum é a economia. Todos da Mesopotâmia possuíam uma facilidade muito grande na agricultura. Aliás, eles estavam perto ali de rios. Então, eles tinham muita produção de agricultura, principalmente de trigo e cevada. Eles também possuíam também criação de pequeno porte ali de animais. Mas eu quero focar principalmente aqui na agricultura. Você tem que saber que esse povo da Mesopotâmia, eles tinham facilidade na agricultura. Eles possuíam uma terra muito boa para a plantação, por causa da cheia dos rios, que eu vou falar posteriormente, tá? Essa parte aqui de baixo que eu vou falar do comércio não é muito importante para a nossa aula, mas eu vou falar para algumas pessoas curiosas. O comércio era feito inicialmente entre trocas, ou seja, escambo, utilizando boa parte da extensão territorial asiática, até mesmo fora da Mesopotâmia. Com o tempo, eles criaram a moeda.
Essa parte que repito, tem que quebrar a cabeça para entender, para decorar, para memorizar, para entender, não é muito válido, mas é bom vocês, estudei isso, mas dificilmente vai cair algo desse tipo na sua prova. O que normalmente as provas vão te cobrar, principalmente Enem, é sobre a agricultura. Você tem que saber da agricultura. É isso que eu vou falar aqui agora. Por que a agricultura era tão importante para esses povos? Como que eles tinham essas facilidades para fazer agricultura? Gente, por causa das construções de diques. O que era diques? Ele simplesmente cortava a terra e fazia caminhos para a água passar. Com isso ficaria mais fácil de irrigar, de cuidar dos animaizinhos e fazer uma plantação muito boa. Então, os diques, ou os ductos, eles cercavam as cidades com o objetivo de proteger da cheia dos rios. Ou seja, se o rio crescer, tiver cheia, ele não vai invadir a cidade, por causa dos diques. E os diques tinham a função de abastecer as plantações. Além disso, o que eu quero te mostrar é os rios. Vamos supor que aqui você tem uma plantação grande de trigo e o seu rio estava passando aqui do lado. Gente, se o seu rio cresce, o rio vai fazer uma cheia. Ele transborda, vum, e ele invade a parte da sua plantação. Mas uma hora, esse rio vai voltar. E o sol vai secar a água que ficava na sua plantação. E a sua plantação vai ficar como ela estava. Mas o fato do rio ter invadido a sua plantação, ele deixou matéria orgânica. Por quê? Porque o que, que o rio tem? O rio tem muito peixe morto. Então, se o rio invadiu a parte da sua plantação, muito peixe mortinho tem matéria orgânica ficou aqui na sua plantação. E com isso, eles fertilizaram o seu solo. Ou seja, as cheias do rio, tanto do Tigre quanto do Eufrates, era totalmente importante para essa sociedade, porque com as cheias, o rio invadia parte das plantações e fertilizavam essa terra, além de irrigar, obviamente. Por isso que deixavam as terras férteis e eram boas para a plantação. Por isso que esses povos da Mesopotâmia tinham essa facilidade na agricultura, ok? Agora, uma coisa que eu quero enfatizar é sobre a escrita. Como eu falei, esse povo já está na parte da história, então ele já tem uma escrita. A escrita deles era cuneiforme, ou seja, imagens gravadas nas argilas ou rochas. Mas o que seria uma escrita cuneiforme? Uma escrita cuneiforme, você não vai escrever tipo igual hoje em dia, né? História. Não. Por exemplo, se você quer falar a palavra história, o que a escrita cuneiforme faria? Ela desenharia um livro. E esse livro desenhado simbolizaria a história. Então, a escrita cuneiforme eram imagens gravadas, eram desenhos, tá bom, gente? Essa era a escrita deles. Então, eu posso falar, esse povo tinha uma escrita? Óbvio que tinha. Mesmo que eram desenhos, imagens gravadas, era um tipo de escrita. E essa escrita se chama cuneiforme. Posteriormente, eles criaram a escrita fonética, digamos assim, um pouco mais desenvolvida, que se baseava em sons de fala. Falando em escrita, eu queria falar sobre uma lei muito importante, que foi a lei das primeiras leis escritas que teve no mundo, que é o Código de Hammurabi. Lembra que eu falei que antigamente não tinha escrita? Começou a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Se não tinha escrita, como que ia ter lei escrita? Não ia ter. Então, o Código de Hammurabi foi uma das primeiras leis escritas que tem no mundo. E o que, que a lei de Hammurabi é? É isso que eu vou falar sobre hoje. A lei de Hammurabi, o Código de Hammurabi, desculpa, ela foi desenvolvida por Hammurabi. E quem foi Hammurabi? Hammurabi é um dos reis da Babilônia. Então, foi um rei da Babilônia que criou esse código de Hammurabi. E o que esse código de Hammurabi era baseado? Era baseado na lei de Talião, que é a rei da taliação, que é o quê? Olho por olho, dente por dente. Vamos supor que o senhor José matou o Pedro. O senhor José matou o Pedro, então
o José vai ter que morrer, porque se ele matou alguém, ele vai ter que pagar com a própria vida. Se o senhor José cegasse o João, ele ia ter que perder um olho, porque se ele cegou um olho do Pedro, o senhor João vai ter que perder um olho e ficar cego de um olho também. Então, por isso que essa lei era olho por olho e dente por dente. Obviamente que quem, quem era rico e matasse um pobre não ia sofrer a mesma punição que um pobre matando um rico, né? Até nessa parte, logicamente, também tinha desigualdades. Mas o que você tem que saber do Código de Hammurabi era, baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Ok? Voltando aqui, a religião. Por fim, a religião. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles eram muito ligados à natureza, ou seja, eles tinham o Deus Sol, o Deus Céu e também a animais, então eles também tinham deuses, tá? Então, os povos da Mesopotâmia tinham deuses, muitos deuses, por isso que eles eram considerados povos politeístas. Mas qual outra parte importante que a religião tinha nesses povos da Mesopotâmia? Eles tinham a função de estabelecer a relação de poder do Estado sobre a sociedade. Ou seja, o Estado falava o seguinte para o povo: ó, povo, eu tô mandando em vocês, mas escuta, eu não tô aqui porque eu quero. Eu tô aqui porque os deuses me colocaram. Eu estou aqui representando os deuses. Eu sou o intermédio entre vocês e os deuses. Então é como se eles fossem uma espécie de divindade. Essa espécie de divindade nós chamamos de teocracia, ok? Obviamente, então, portanto, os sacerdotes muitas das vezes representavam o próprio Estado. Legal, mas vamos resumir, antes da gente ir para a questão, do que a gente realmente precisa focar para entender o povo da Mesopotâmia e acertar as questões do Enem? Gente, o Enem não quer que você seja expert em Mesopotâmia, que você decore os anos, todos os reis da Babilônia, todos. Não, não é isso que o Enem quer. O Enem quer saber se você sabe os pontos principais do conteúdo Mesopotâmia e se você sabe ler o texto dele, se você sabe interpretar. O Enem não quer que você seja expert, ele quer que você seja inteligente a ponto de linkar o que você aprendeu, os pontos principais que você aprendeu da Mesopotâmia, com o texto deles. E com isso responder a questão certa. Obviamente, tendo um pouco de interpretação de texto. Então, pontos importantes na Mesopotâmia. Você tem que saber que ele está entre um meio de dois rios, Tigre e Eufrates, tanto é que o próprio nome Mesopotâmia significa entre rios, né? Então é muito importante saber que os povos da Mesopotâmia ficavam entre dois rios, que é os rios Tigres, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Saber que eles já estão na parte da história, já saíram da pré-história, então, portanto, eles já têm escrita, e saber que Mesopotâmia não é um país, não é um país. Eles são diversos povos que têm alguns pontos em comuns. Entre esses pontos em comum, você tem que saber, se o Enem quiser dificultar para você, ele pode te perguntar sobre a produção, você tem que saber que a produção asiática, que é a centralização de poder, que o Estado falava, ó, você vai trabalhar disso, você vai trabalhar daquilo. O Estado comandava a sociedade, o Estado organizava a sociedade, o Estado dividia as terras, o Estado dividia a função de cada um, tá? Então, acho importante saber disso também, além de saber que a economia era baseada majoritariamente por agricultura. Agricultura essa que era essencial os rios, porque os rios nas cheias fertilizavam o solo, então era muito importante os rios, porque os rios fertilizavam o solo, além de irrigar o solo. Então, ou seja, os rios eram muito importantes para a agricultura, e esse povo, então, era muito, é, majoritariamente, trabalhava com a parte da agricultura. Agora, entrando na parte da escrita, é importante saber que o Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Acabou. Só isso que você tem que saber do Código de Hammurabi. Não tem o porquê se aprofundar nisso.
E saber que eles tinham dois tipos de escrita, que é a escrita cuneiforme e a escrita fonética. A escrita cuneiforme, que eles podem cobrar, eu acho que mais provável cobrar a cuneiforme do que a fonética, é saber que a cuneiforme é imagens gravadas, ou seja, não é letrinha por letrinha, eram desenhos, ok? E saber que eles tinham vários deuses, ou seja, a religião deles eram politeístas. Tinha o Deus Sol, o Deus Céu, sem falar também dos que era ligado também a deuses a animais, né? Importante saber que também eram povos com teocracia, ou seja, que usavam os deuses para falar que eles, como se eles fossem representações de deuses aqui na Terra. Então, vamos supor, eu sou um cara político daquela época, eu falo assim, gente, eu não tô aqui porque eu quero, eu tô aqui porque eu sou representação dos deuses. Os deuses me querem aqui. Eu sou intermédio entre vocês e os deuses. Então, tinha muito disso de usar a teocracia, ok? Então, é basicamente isso que você tem que saber sobre Mesopotâmia. Vê a próxima aula, que eu vou resolver esse exercício e vou te mostrar que você não precisa saber, nossa, ser expert na Mesopotâmia. O Enem não quer que você seja expert em nada. Ele só quer saber se você sabe interpretar e lembrar dos pontos principais de cada conteúdo. É isso, gente. Muito obrigado. Continue estudando e nunca desista dos seus sonhos. Até mais.